Ok, vamos lá? Esse é o Dois Lados Podcast. Eu me chamo Júnior Américo e hoje eu tenho uma grata satisfação de receber aqui ele que é psicólogo, político, pensador, uma personalidade interessante, peculiar na cidade de Imperatriz e região. É também um querido amigo, Josevan Marques. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Júnior Américo e toda a direção desse projeto sensacional que é o podcast Dois Lados, o podcast mais democrático do Maranhão. Essa é a ideia. Josevan, a sua militância na política, ela começou em... O PT. Não, o ano. O ano da minha militância, no final de 2000, por volta do ano 2000, eu me apaixonei, literalmente, por todo o discurso, por toda a bandeira, por toda a história de luta que o PT pregava. Eu era simplesmente um encantado com as causas que o PT lutava naquela época. Lutava contra o sistema, lutava contra os absurdos da época, que eram as privatizações. O que é sistema para você? Defina sistema para mim. Nós somos um sistema. Sabe por que eu te pergunto isso? Vou te dizer aqui. Já começando aqui a parada. Eu ouço muito a extrema-direita no Brasil. Luta contra o sistema, porque a gente tem que romper o sistema. De que sistema se fala a direita, a extrema-direita, como é chamada? Do que se trata isso? A única coisa extrema que existe no Brasil, em especial no Maranhão, é a extrema pobreza. Não existe extrema-direita, extrema pobreza, extrema miséria, que parte disso ocasionado... Você acredita então que essa terminologia é equivocada? Essa terminologia ela é utilizada como uma forma de depreciação ou de confundir a cabeça das pessoas. O sistema, ele se retroalimenta, ele se refaz o tempo todo. O PT, por exemplo... Mas o que é o sistema? Vou ter a oportunidade de explicar. Fica à vontade. O PT foi o maior inimigo que o sistema já teve. O PT apareceu no cenário político para combater a falta de oportunidade que as pessoas pobres tinham. Nunca que um ser humano comum ia ter a oportunidade de virar prefeito, virar deputado, se não fosse o PT. O PT abriu a política do Brasil, porque só pessoas poderosas, de famílias poderosas, tinham oportunidade até a chegada do PT. E o PT, ele veio das bases, das lutas sindicais, ele veio dos sindicatos e das lutas de classe, combatendo o sistema até então. O maior inimigo do sistema, até hoje, foi o PT. O PT quebrou a mesa, porque só os poderosos sentavam na mesa. Nunca que uma pessoa pobre tinha oportunidade. Mas o PT fez as pessoas acreditar que era possível mudar. E realmente o PT estava certa. Até chegar no poder. Ao chegar no poder, o PT e a esquerda, que demonizava o sistema, se tornou os maiores idólatras e, ao mesmo tempo, os maiores divulgadores, protetores, e entenderam que o sistema é uma base de construção para se manter no poder. O PT cedeu, fez acordos com Deus no começo, depois se juntou com os demônios do inferno e com tudo aquilo que combatia. A minha pergunta para você é interessante porque aparentemente você começou a sua militância na esquerda. Sim, sim. Hoje você se auto-intitula de direita, né? Corretamente. Vamos tirar o prefixo extrema, né? É como se eu fosse um crente, eu me converti na esquerda, e lá eu percebi que a igreja, a religião, tinha me sabotado, tinha feito uma lavagem cerebral em mim. Até, se você me permite,
ler um livro. Um livro me libertou do PT. Um livro me libertou da esquerda. Discurso da servidão voluntária, de Etienne Laboétie. Um pensador que viveu no ano de 1500. Olha só, o cara escreveu um livro com 19 anos, no ano de 1500. Um livro curto, mas esse livro me ensinou a não ser um servo, seja do partido, seja de pessoas e principalmente das crenças que eu tinha sobre o PT. Eu acreditava que o PT era, e a esquerda era a solução. Até eu ter a oportunidade de conviver com os meus amigos que foram para o poder. E tudo aquilo que eles criticavam, tudo aquilo que eles combatiam, eles se tornaram os maiores especialistas em si. O seu pensamento sobre essa transição. Porque o que eu penso? O que eu quero saber, na verdade? Foi a esquerda quem mudou ou foi o Josevan quem mudou? A esquerda mudou. Não foram seus amigos quem mudaram? A esquerda que sempre pregou, inclusive tendo em Paulo Freire, um grande pensador da pedagogia. Acho que você já teve a oportunidade de ler A Pedagogia do Oprimido, um dos seus livros, de tantos livros. Paulo Freire fala, em um trecho muito importante, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar um opressor. O que o PT virou? Uma máquina de perseguição, de opressão, de perseguir as pessoas que pensam o contrário. O PT chegou no poder fazendo oposição. O PT chegou no poder utilizando uma técnica desenvolvida pelo ex-ministro da Educação francesa, uma das mentes mais incríveis de todos os tempos, que fala sobre a demonização do outro. O PT sabe como transformar o adversário em um monstro. E o monstro, ele tem que ser eliminado, destruído, até as últimas consequências. Olha o exemplo do PT. Lula livre! Lula livre! E hoje, o que o PT mais quer? Ver a direita eliminada do mapa através do seu líder maior, que é o Bolsonaro. Por que o PT quer tanto? Que alguns deputados percam o mandato e protegem os seus com unhas e dentes. Mas os outros são demônios. Os outros são capeta. O demônio está em ti, não é em mim. Eu sou do PT. O PT sabe fazer isso porque estudou isso. A lavagem cerebral. E, lamentavelmente, a maioria da população não se governam mentalmente. Eles não são governos de si mesmos. São governados por ideias, governados por interesses políticos, governados por forças ocultas que agem nos bastidores. Aí você diz assim, vê o Bolsonaro na cadeia. Você parou para pensar, Josevan? Vamos lá. Vamos pensar aqui, de peito aberto. O que aconteceu após as eleições de 2022? Pessoas nos quartéis. O Bolsonaro não reconheceu a derrota. Houve todo aquele diz que me disse. Vamos trabalhar na suposição. Existem provas, segundo a justiça, que houve um plano golpista. Mas vamos trabalhar com a suposição. Mas vamos lá aos fatos, porque nós temos direito às nossas próprias opiniões. Mas os fatos são fatos. Você não tem direito aos seus próprios fatos. Fato é que, após as eleições, se reuniram em quartéis, as pessoas ficaram pedindo golpe, intervenção militar com Bolsonaro no poder. Ele parava na frente, lá no palácio, multidão reunida, e ele dizia:
acabou e falava um palavrão. Acabou, porra! Não sei o quê! Lá e vai! Eu não vou aceitar ordem de ministro, etc e tal. Na democracia diz assim, perdeu a eleição, reconhece a derrota e se prepara para a próxima. Vai chorar e tal. Quando você perde a eleição e fomenta pessoas na frente dos quartéis, criando o ambiente propício para culminar no que aconteceu no 8 de janeiro. Existem sinais. Aí você diz, não, mas como é que dá golpe com Bíblia, com não sei o quê? Se tivesse tido golpe, talvez nós nem estaríamos aqui. Não teria Congresso. O que foi se julgado lá foi a tentativa de golpe. É por isso que ele está preso. Sabe por que eu acho que não houve perseguição? E no do Lula já é diferente. Por quê? Porque quem estava no poder era o Bolsonaro. Ele era o presidente da República. Ele comandava o Exército. Ele tinha força sobre a Polícia Federal. Aí como que um cara que saiu da cadeia sem força política até então nenhuma, iria arquitetar uma situação junto ao Supremo, polícia, sabe? Fica assim meio devaneio, mas eu quero te ouvir. Uma das Tratando da questão da perseguição. Uma das melhores coisas, das melhores habilidades que o ser humano tem, é ouvir. É melhor ouvir do que ser surdo. Primeiro passo. Melhor ouvir. Lula teve oportunidade de se defender nas 3 instâncias. Lula teve todo o direito de provar sua inocência. Sobre o apartamento, sobre as comprovações de ministros, tesoureiros do seu partido que afirmaram que roubaram. Lula teve todo o direito de colocar a culpa até na viúva, depois de morta, Marissa, coitada. Lula fez tudo isso, porque a mente dele é uma mente diferenciada, uma mente criativa. Não é à toa que com 80 anos ele consegue se manter no poder, porque ele sabe mentir. Ele é como se fosse um mágico. Ele tem uma técnica de ilusionismo e ele sabe falar aquilo que as massas precisam ouvir. De outro lado, nós temos Bolsonaro. O maior erro do Bolsonaro foi conversar besteira. Meu Deus do céu. Eu falo besteira, tu fala besteira, quem está nos vendo fala besteira. Mas para falar igual o Bolsonaro, tantas coisas, atacou a imprensa, fez muitas coisas que poderiam ser evitadas. Eu não votei, eu nunca votei no Bolsonaro. Na pandemia também foi complicado, Eu nunca votei, não votei quando ele ganhou, não votei quando ele perdeu. Votava no Ciro Gomes. Eu sempre fui do PDT. Gosto até hoje do Ciro Gomes. Mas no segundo turno, entre o Bolsonaro e o Lula, na última eu votei no Lula. Se arrependimento matasse, Senhor, ou voto perdido, ou voto que eu me arrependi, foi votar no Lula. O Lula, literalmente, tem feito com que esse país se torne um país de subservientes à pobreza. O PT é inimigo da prosperidade. A classe média, pessoas realmente prósperas, não votam no PT. O que você entende de prosperidade? Prosperidade é ser governante de si mesmo, se governar. Quem se governa financeiramente não depende de um Bolsa Família. Quem não depende de um programa social, ele tem poder de se governar. Quem não depende, todos nós precisamos em algum momento da vida, mas a dependência, seja do que for, se torna uma escravização. E o PT sabe transformar eleitores em clientes dependentes do sistema que eles implantaram de empobrecer a nação. O Brasil é um país muito rico. O Maranhão é um país muito rico. A classe política maranhense é uma das classes mais ricas do Brasil. E a classe política do Brasil é a classe mais rica do mundo entre os políticos. E o povo é pobre.
tantos recursos naturais, tanta possibilidade de prosperidade, o povo miserável, porque nós temos uma classe política, na sua grande maioria, exploradora da população. Tá, mas você concorda que entre 2002 e 2008, aliás, entre 2002 e 2010, 35 milhões de famílias saíram da extrema pobreza? Eu não tô mais lá. Isso é IBGE. Eu não tô mais lá. Eu não, tô em mas 2025. isso é IBGE. Eu tô em 2026 agora. Não, eu tô pensando aí amanhã. O Brasil vai fechar as portas, Júnior. Não, mas o Brasil tá à beira de quebrar, Júnior. Mas a minha pergunta, a minha pergunta tá quebrando é baseada o país. agora. Eu não tô lá. Eu te explico por quê. Eu não vou discutir um passado. Não, mas é porque... Hoje o Brasil tá quebrado e o Lula tá levando todos nós pra miséria. Mas é a um passo de virar uma Venezuela. O povo tá cego. Nós estamos diante do caos. Ô, abismo! Você acha que nós isso vamos cair no abismo não? Se continuar. O cara, nem ele governa ele. Como é que eu chamo você? Doutor Josevan, porque você é psicólogo. Eu chamo você de vereador, porque geralmente a gente chama as pessoas pelo último cargo que ela ocupou, né? Chamo você de jornalista, comunicador. Como é que eu te chamo? Me chama de doido. Não. Eu não posso chamar. Eu sou um doido pela mudança. Eu não posso chamar você de algo que você não é. Eu sou um doido pela transformação. Eu sou um doido para tirar o poder, o PT do poder. Eu não aguento mais ver a esquerda dominando o Maranhão e o povo pobre. Eu vou te chamar de doutor. Povo miserável. Meus irmãos padecendo. A minha situação financeira não é das piores, mas eu tenho tanta gente que depende da gente. Mas, doutor Josevan, eu só quero falar de um ponto que é crucial aqui para o nosso debate, para a nossa conversa. Porque há uma contradição no que você diz. Você diz assim, que a escravidão que o PT supostamente põe... Servidão. Muito obrigado pela correção. A servidão que, aparentemente, a sua opinião é isso, que o PT impõe à população brasileira... A esquerda total e o sistema geral. É uma forma de subserviência para se manter no poder. Mas isso se contradiz, porque até a Unesco reconheceu que entre 2002 e 2010, 35 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza. E são classe média. A Unesco é um órgão político, moço. Olha só. Veja, eles recebem dinheiro. Eu vou repetir algo que eu te falei no início da nossa conversa. A gente tem direito às nossas opiniões, mas fatos são fatos. A gente não pode mudar isso. Se eu disser para você que 2 mais 2 são 5, é minha opinião. Mas o fato é que 2 mais 2 são 4. Então os números que a Unesco, a metodologia que a Unesco usa, e o IBGE... Que é questionável. Mas aí é a sua opinião. Não, é questionável. Fato é a verdade real, absoluta, indiscutível, é só a verdade de Deus. Só para concluir. Só Deus é perfeito. Nenhum órgão desse é perfeito. Todos eles são governados por homens. Homens que têm interesses pessoais. Mas só para concluir, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Programas como Minha Casa Minha Vida... Programas como... até a ministra ganha, né? A mãe da ministra ganhando Minha Casa Minha Vida. Rapaz, olha aqui em Imperatriz, no Canto da Serra, a mãe da ministra dos povos indígenas, uma mulher que já ganhou mais de R$1 milhão só esse ano de salário, a mãe dela ganhou uma casa do Meu Casa Sabe Minha o que Vida. eu vejo? Meu Deus, Senhor! Olha o que o PT está fazendo! Mas sabe o que eu vejo? Ainda bem que a metade da população começou a enxergar. Eu vejo que essa indignação, ela é uma indignação... de fatos. Não, uma indignação real e justificável. Pergunte de alguém da direita aí que eu vou apoiar que fez alguma coisa ruim. Eu sou totalmente contra comportamentos desprezíveis de esquerda e de direita. Porque é da direita eu vou passar a mão. Então a sua indignação que é independente de quem esteja, compreensível, não é... Aí é que está o X. Independente de quem seja. Não me parece ser com a esquerda. A demagogia, me parece ser com pessoas da esquerda. Onde mais tem hipócrita na face da terra é dentro da esquerda. Se tem uma coisa que a esquerda sabe usar bem, são máscaras. São hipócritas, são demagogos. Lá no Maranhão Sem Filtro, se nós tivéssemos e teremos oportunidade de debater um dia, eu colocaria nome de pessoas. Já digo para você que aceito. Nome de pessoas
Homens que estão riquíssimos, mulheres riquíssimas, donas de imóveis, donas de propriedade gigante, mas eles eram do PT, da esquerda, comunista. E eu os conheço, sei onde eles estão. A sua fala está me deixando cada vez mais convicto que o seu problema não é com a esquerda. O seu problema são com pessoas. Júnior. E você tem todo o direito de estar revoltado. A esquerda é o quê, Júnior? Existe esquerda sem pessoas? Sim, mas vamos lá. Esse podcast existe sem nós dois aqui? Vamos sair daqui nós dois do estúdio. Não, mas aí... Falta só as câmeras para filmar aqui. Mas se sairmos nós Júnior, dois... tudo são pessoas. Se sairmos nós dois... Tudo é pessoas. Aí é a maioria total. Entendeu? E aí você tem que... Mas eu acabei de te dizer de algo positivo. Olha só, a contradição. Se a esquerda tem como filosofia manter as pessoas na pobreza... servidão. Na servidão, como que você dá o intelecto para a pessoa... patrocinando ela como ProUni, por exemplo? Nunca se ouviu falar de tantas filhos de pobre, pessoas excluídas, pessoas que estavam a mais. Josevan, olha só que coisa interessante. E aqui eu quero falar com você, puxando aqui para a lucidez, tá? Você é doutor, você não é doido. Não. Vamos para a lucidez. Vamos para a lucidez. Eu sou doido por mudança. Vamos para a lucidez. Doido para tirar o PT do poder. Vamos para a lucidez, veja só. Observa bem. O ensino primário. Geralmente, o filho do rico faz em escola particular. Até o final do ensino médio. O rico tem culpa de ser rico. O rico tem culpa de ser rico. Vamos lá, ó. Porque o pobre... Peraí. O pobre podia ter a vida transformada, né? Eu falei de lucidez. Vamos falar com pensamento lógico. Então, o filho do pobre, ele estuda na escola pública, que a gente sabe que, comparado ao ensino particular, é... Mas por quê? Que é assim? Não, aí vamos lá. Primeiro eu quero te dar esse dado. Depois a gente pode entrar nesse aspecto aí. Senão a gente não consegue a linha de raciocínio. Então, veja bem. Então, o filho do rico, ele estuda na escola pública até o fim do ensino médio. E o filho do pobre na escola pública. Agora, olha a inversão. Quando tem o Enem e o vestibular das universidades federais, quem está melhor qualificado para passar nessa prova? Aí você vai nas escolas, nas universidades federais... Quem se dedicou mais? Só tem carrão parado na porta. E você vai nas escolas, nas universidades privadas, e aí você vê bicicleta... Quem é que banca esse país? Quem é que banca esse país? Aí, são os impostos. Deixa eu só chegar onde eu quero. Filho de rico não tem direito Sabe onde eu quero chegar? Filho de rico não tem direito. Sabe onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte. Eu não estou falando aqui de meritocracia. Nem que sou contra, nem que... na verdade, eu não vejo o mundo dessa forma. Mas aqui não é a minha opinião. Aqui são fatos. Então você veja bem. Segundo sua opinião... Não. Continue. Dados. Me dá dados, Júnior. Então vamos para dados. Pronto. Dados. Vamos para dados. Na sua cabeça, dados. Você acha que o filho do empresário Wilson Matheus vai fazer um vestibular para Unicamp, para USP, para UNB em Brasília ou para a Facimp aqui em Imperatriz? Depende. Isso não tem como dar uma exatidão. Eu não posso generalizar. Sabe o que acontece? A generalização o que acontece não é existe que as vagas, como sendo certo. As vagas são as vagas das universidades federais, que são infinitamente mais equipadas e melhores do que as universidades preenchidas por quem, Júnior? Por quem passa no Enem, uma oportunidade melhor por quem passa? De acesso ao ensino. Por quem passa, Júnior? De acesso ao ensino. Josevan, a filha do pobre que você acabou de, olhando para aquela câmera ali, fazer um discurso emocionante, e eu concordo com o seu discurso, concordo. O filho do pobre, filho do pedreiro, do seu João, do seu Joaquim, ele está olhando agora para a gente aqui, conversando, e se identificando. Ele não tem condições de pagar a Facimp e não teve condições de dar um ensino de qualidade para ele competir com o filho do seu Wilson Matheus, para passar na Unicamp, na USP e nem na UNB. Aí sabe o que ele vai fazer? ProUni, FIES, tudo que isso foi criado no governo Lula para tentar salvar, tirar essas pessoas que estão à margem da sociedade. Isso? Quem está dizendo que é... Não, aqui não é demonizando, aqui é uma contradição a respeito... Aqui é só uma contradição. Não é só uma contradição a respeito da sua fala quando diz assim:
eu sempre fico falando demonização. Qual é a palavra que você usa? Demonização, arte que o PT se especializou. Aí que você fala, não, porque eles querem manter as pessoas na pobreza. Servidão. A servidão. Entendeu? As pessoas na servidão. Como que se você faz um plano, um projeto e dados, quando você me pede fatos, eu estou te dizendo, dados do IBGE, Unesco, que 35 milhões de pessoas saíram da pobreza e esses programas também são estratégias de servidão. Você vê pessoas... Eu vou te provar. Você vê pessoas... Com dados. Hoje, eu vou te provar você com vê dados filhos que esses programas também são estratégias de servidão. Você vê filhos de pessoas que estavam totalmente à margem, que não tiveram oportunidade na vida. O filho do pedreiro, o filho da zeladora, o filho da empregada doméstica, sendo médico, sendo psicólogo como você. Graças a Deus teve a oportunidade. Isso são projetos de governo da esquerda. Aí quando você passa para a questão da direita, aí você vê um presidente que você mesmo disse que fala muita bobagem, que faz um cercadinho para ofender jornalista. Mas não é ladrão igual Lula? Aí quando teve... Aí é uma opinião. Não é opinião. O Lula é ladrão. Está provado. Pelo amor de Deus. O fato é que não... Quem é que não sabe que o Lula é ladrão? A sua opinião é essa. Agora os fatos dizem o quê? Lula é santo. Lula é um santo. Aí vai ser... Lula é um santo. Você tá pedindo minha opinião? Me dá aí. Diz aí, você é santo. Cara que nunca trabalhou e tem milhões e milhões, o filho é rico. É impossível ele provar a riqueza dele. Você tá me pedindo opinião. Como é? Só com salário? E eu quero trabalhar com salário do Lula? Salário de político rico? Fato é o seguinte. Não sabia. Salário rico. A sua opinião eu respeito. Não, não é opinião não, Júnior, é fato. Agora, não, o fato é que ele... É um coitadinho. O Lula é um coitadinho. O fato é que... O Lula é exemplo de quê, juiz. O Lula é exemplo de quê? Houve um juiz. Dá uma coisa boa no Lula. Uma coisa. Vamos para fatos. Isso eu queria do Lula. Me dá. O que tu queria do Lula? Me dá. A Janja? Vamos para fatos. Os fatos são que ele foi condenado por um juiz suspeito. Vários juízes condenaram ele. Desembargadores. Não, esses foram induzidos ao erro baseado nas qual erro, Júnior? Nas provas montadas. A Vaza Jato. O processo voltou, Júnior. A Vaza Jato. Escute só. Júnior, a Vaza Jato. É incrível como o PT conseguiu também te manipular. É isso que ele fez comigo. Você está confundindo. O PT fez isso comigo. Eu estou trabalhando com fatos. Você está trabalhando de novo com opinião. Júnior, o processo foi para Curitiba. De Curitiba. Não é Curitiba, não. É Brasília. É raro no CEP. O nome disso, sabe o que é? O nome disso, ele não foi inocentado. Ele foi descondenado. Continua sendo um ladrão. E ladrão, uma vez ladrão, sempre ladrão. Até devolver o que roubou. Você quer ver essa questão de opinião? Você quer ver essa questão de opinião? Ele devolveu o que ele roubou? Olha só uma questão de opinião. Uma questão de opinião. Não são fatos. Porque não tem provas, então são fatos. Opinião de muitos, não é a minha. Eu não quero dar a minha opinião. Eu tenho, mas eu não quero dar nesse aspecto. Mas eu quero só encerrar aqui esse assunto da política nacional falando sobre uma opinião que não é a minha opinião, a opinião de várias pessoas a respeito da questão do roubo. Porque as joias que supostamente o Bolsonaro não devolveu à época diziam exatamente o que você fala a respeito do Lula, que ele é um ladrão. Aí, baseado na sua opinião, uma vez ladrão? Eu não sou advogado de Bolsonaro. Ele tem os advogados dele. Eu não sou subserviente a Bolsonaro. Eu não sou um otário. Eu sou um aliado. Eu não sou um servo. Eu só sou servo de Deus, de Jesus. Se Bolsonaro tiver errado em alguma coisa, o filho dele, ou quem quer que seja, ele tem o CPF dele e vai pagar pelo erro dele. O que eu não entendo e nunca vou entender é essa idolatria tola de muita gente da esquerda que está na cara os erros que o PT cometeu, as falhas morais, os crimes, mas preferem não ver. Como se colocassem uma venda nos olhos, uma trave, alguma coisa que impedissem de enxergar. Eu estou vendo claramente. Eu não vou deixar de ver aquilo que precisa ser mudado. Na verdade, é que você enxerga o copo meio cheio. E mudou muito. Né? E precisa mudar mais ainda. Eu enxergo o copo meio cheio, você enxerga o copo meio vazio nesse aspecto, nesse assunto. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você esteve em 2014
como você bem disse, militou no PDT por muitos anos, né? Quase 20 anos no PDT. PDT. E eu me lembro, Josevan, de ver você com o microfone na mão, do jeito que você falou agora há pouco, com essa garra, com essa vontade, com essa energia, chamando o pessoal lá no Sebrama, né? São Luís, se eu não me engano. Sebrae, é isso. Centro de convenção, na convenção. Uma multidão e você chamando o Flávio Dino para cima do palanque, o senador Everton Rocha, na época era deputado, enfim. Eu vou repetir a pergunta que eu te fiz um pouco atrás. O que foi que aconteceu? Quem foi que mudou? Foi o Josevan? Foi a esquerda? Ou tem algum outro interesse? Porque assim, deixa eu te perguntar aqui, sendo bem claro, bem honesto. No mundo da política é cheio de acordos, né? Claro. Cheio de a acordos. Vida também, no casamento. Teve algum acordo financeiro, algum acordo, alguma promessa de cargo e tal, que não foi cumprido e por isso o Josevan mudou de lado e hoje se diz de direita? Eu vou te responder das duas formas. Eu quero te dizer aqui que não tem nenhuma capciosidade na pergunta. Claro. É uma pergunta Júnior, que todo mundo quer saber, José. Você é um cara público hoje. E tem muita audiência no seu programa. Alguém vai trabalhar por amor sem pensar no salário? Alguém não vai trabalhar. Tu conhece algum pastor voluntário de igreja? Padre totalmente voluntário? Tu conhece algum apresentador de podcast voluntário? Todos nós precisamos receber. O salário é digno para o trabalhador, né? Todo mundo tem. Na política, não é diferente. Todas as pessoas que se envolvem com política, elas têm os seus sonhos, os seus desejos, elas têm as suas ânsias. Só que na política é diferente. Não existe contrato na política. Júnior, você vai me apoiar, eu sou candidato a deputado, e você vai ser o chefe do meu gabinete. Eu não posso chegar no cartório e registrar que eu te prometi te dar a chefinha do meu gabinete. Tudo apalavrado. Tudo é palavrado. A política, desde os tempos antigos, era conhecida pelos reis ter como principal característica palavra. E o que a política hoje tem como sua principal característica? A falta de palavra. O rei, ele não podia mudar a decisão dele. Você confiava no que o que o rei falava era um decreto real, não voltava atrás. Hoje, qual é o político que tu conhece de mandato? Que o que ele diz, você pode escrever que aquilo é um decreto que vai acontecer. Infelizmente. A falta de credibilidade da classe política é muito, mas muito grande. Isso é verdade. Com relação a ter mudado de comportamento, Júnior, é simples. Durante toda a minha vida, eu deixei algumas emoções me governar. A raiva, por exemplo. Ficava com raiva, agia igual uma pessoa desequilibrada. Às vezes o ciúme, a tristeza, muito ser humano, ele busca nas drogas um alívio da dor da sua existência, por não governar a sua própria vida. Não adianta combater a droga sem ensinar as pessoas a ser governadoras e governadores das suas próprias vidas. Enquanto eu não entendi que eu estava na droga, que era o PT era uma droga. A esquerda funcionava como uma droga na minha vida. Aquilo era uma droga. Que depois que eu comecei a governar os meus pensamentos, governar a minha própria existência, eu percebi que eu não precisava de PT para viver. Precisava da esquerda, daquela servidão, de viver como se eu fosse um cachorrinho correndo atrás do meu dono. Porque o PT, ele se especializou em transformar as pessoas em servas. Um ou outro consegue se destacar, mas a maioria são servos. São bonecos, marionetes, que são usadas pela esquerda para que eles se mantenham no poder, pelo poder, para se dar bem. Poucos conseguem realmente entender que eles não são donos de nada, nem mesmo do que eles pensam. Porque lá no núcleo duro
No núcleo duro, onde eles decidem tudo, se você não acatar o que o núcleo duro decidiu, você é visto como um rebelde, você é visto como uma pessoa que não serve para servir ao PT, ao comunismo e ao sistema. Você está falando de alguém aqui que conviveu nas entranhas, na profundeza dessa relação. Eu conheço isso com a palma da minha mão. Mas assim, é sempre importante a gente lembrar o seguinte, o governador Flávio Dino foi eleito sem a ajuda do PT. Do partido, mas dos membros do partido. Sem o apoio velado. Sem o apoio da legenda PT. Mas as lideranças do PT, os nomes mais importantes do PT, estavam com Flávio Dino. Porque sempre estiveram com Flávio. Ele representou sempre isso. Na sua visão, essas pessoas influenciaram ele dessa forma que você está dizendo, a respeito de servidão, o Flávio? Como droga, etc. O Flávio? Sim. O Flávio é um líder. O Flávio, ele já nasceu gigante. Ele não nasceu servo. Nisso eu concordo com você. Ele já nasceu filho de um deputado estadual que era o maior papa da comunicação que existiu no Maranhão. Ele é de uma linhagem de nobres da política maranhense. Flávio Dino, jamais nós podemos colocar ele dentro do nível de seres humanos normais. Ele sempre foi um ser extraordinário, porque ele nasceu dentro de um contexto para que assim se tornasse. Mas Flávio Dino, sabendo que poderia perder a eleição, aqui em Imperatriz, no dia que ele recebeu a Rosângela Curado como apoiadora do seu grupo político, na pré-campanha, eu nunca vou esquecer que ele disse, a oposição do Maranhão tem 50% de chance de ganhar a eleição e 50% de chance de perder. Se nós não trouxermos membros da família Sarney, como a Rosângela, para que se torne nossa aliada, nós não iremos ganhar a eleição. O projeto nunca foi mudar o Maranhão, água para todos. O projeto sempre foi tomar o poder naquele momento do grupo Sarney. O que o Maranhão se tornou? Uma Europa? Uma Santa Catarina? O que o Maranhão é hoje continua sendo o estado mais miserável, o estado mais pobre da nação. Avançou no quê? Aumentou o número de cidades pobres do estado. É dados, é IBGE. Nós evoluímos em quê? Na pobreza? Mas assim... Na miséria? Em dados e IBGE, o Maranhão não é o estado mais pobre do Brasil. O Maranhão o Maranhão é o 17º PIB do Brasil. Agora o Maranhão... E o povo? O povo vive nesse PIB? Agora o Maranhão, a classe política vive no primeiro PIB. Agora o Maranhão é o estado mais empobrecido do Brasil. E agora tem um dado interessante. Essa desigualdade que torna o estado do Maranhão com o 17º PIB, mas com o povo mais empobrecido do Brasil, isso mostra que a riqueza não está sendo distribuída de uma forma igualitária. E aí entra num aspecto que não se muda em 7, 8 anos, porque tem a ver com analfabetismo. E aí você há de convir comigo que a tua vida muda foram em 7 anos? Aí você há de convir comigo que a nossa vida muda. Só na área da educação, um ano, por que a vida das pessoas muda? Só na área da educação foram mais de 2.000 obras. Por exemplo, o Maranhão tinha 0 escola de tempo integral, hoje tem 200. E isso, você não vai alfabetizar uma pessoa que não sabe ler e escrever em 7 anos. Mas os prédios Quanto mais... E a qualidade dessa educação? Mas você tem que começar por algum lugar. E as pessoas? Primeiro você tira as pessoas da palha, debaixo do... Sabe? E mesmo assim ainda temos tantas escolas abandonadas, acabadas, destruídas, lugares da miséria total. Esse Maranhão... Concordo com você. O que eu quero dizer para você eu não conheço ele. Houveram avanços. Eu conheço o Maranhão de verdade. Mas assim, a pergunta... De verdade. Você mudou o espectro político. Totalmente. E você está dando... E não volto mais. Você está dando alguns fatos e algumas opiniões sobre pessoas... É normal, é natural. Fatos que eu concordo sobre empobrecimento, isso realmente... Mas você tem direito de discordar de tudo que eu falo. Isso é democracia. Sim, eu discordo em partes. Outras eu concordo porque eu não tenho por que discordar. Mas assim, então... Pelo que você falou, você tem o Flávio Dino como um cara realmente incrível. Intelectualmente incrível, politicamente um desastre.
Ganhou a eleição como duas gestor. vezes no primeiro turno, ganhou para senador, fez o sucessor. Politicamente, é um discurso, é um personagem. Pelo amor de Deus. Ele foi ser Ele é o ministro. homem mais habilidoso que eu já vi Ele foi ser no dom ministro. da palavra. Ele foi ser ministro. E no conhecimento, ele tem conhecimento jurídico como ninguém. Ele foi ser Mas ministro do Lula. politicamente, o Estado continua a miséria. Ele foi ser. Ó, olha só. Ele ganhou a primeira eleição no primeiro turno, a segunda eleição no primeiro turno, fez o sucessor, foi ser ministro do Lula e se destacou Como nacionalmente. É que ele ganhou a primeira eleição, tu sabe? Se destacou nacionalmente. A primeira eleição, tu sabe como e é que ele se ganhou? destacou nacionalmente de forma tal que a imprensa nacional já o colocava como um sucessor natural do Lula. Vamos lá, primeira E eleição aí eu dele. concordo com você. A primeira eleição dele. Aí eu concordo com você em relação ao PT, que eu acredito que o PT ficou enciumado e tramou a queda dele. Só que ele caiu para cima, de tão competente que ele é, foi para o Supremo Tribunal Federal. Mas aqui eu quero A eu única quero eleição saber de que ele você. perdeu, duas ele perdeu, né? Uma para prefeito, em São Luís, e outra Sim. para governador. Sim. Mas a primeira eleição do Lula, foi do Flávio Dino, foi eleito como? Quem elegeu ele? Como elegeu ele, se o povo nem sabia que ele existia? Ele foi eleito deputado federal, um dos mais votados do Estado. Você sabe como ele foi eleito? Humberto Coutinho, prefeito de Caxias, e vários outros prefeitos foram orientados pelo então governador José Reinaldo Tavares, para que esses prefeitos apoiassem o juiz aposentado Flávio Dino, que o povo não sabia quem era. Quem elegeu Flávio Dino a primeira vez não foi o povo, foi a força da máquina, foi a classe política. Não foi a vontade do Mas povo. isso também não faz parte de uma habilidade. Eu não estou dizendo Essa que é habilidade errado. que você Eu não acabou de estou citar. dizendo que é errado. Eu estou dando uma informação. Eu não estou dizendo que ele foi eleito. Foi eleito no voto. Mas no voto da força da máquina. Ó, Não foi no voto da vontade do povo. Porque eu quero te dizer que existe a vontade do povo, que elegeu ele governador duas vezes, foi a vontade do povo. Não tenho dúvida disso. Mas o primeiro mandato de deputado federal foi a vontade tão somente da máquina. É isso que você precisa entender. Isso não é fuxico, isso é fato. O povo nem conhecia quem era Flávio Dino e ele apareceu com mais de 100 mil votos. Não estou dizendo, não estou criticando, estou dizendo que Flávio Dino também sabe o poder que é a máquina. Ele conseguiu vencer duas vezes a eleição para o governo do Estado. Uma sem a você máquina. está querendo dizer então que o governador Carlos Brandão vai eleger o sobrinho? Com a força da máquina? Se o Braide não for candidato, ele não vai eleger, ele vai esmagar. Os leões vão triturar o Laésio. Eu vou votar no Laésio. Se tiver só o Laésio e o Orleans, Laésio, meu voto é teu. Mas eu sou menino? Tá, mas Pra é- achar que Mas aí... 217 cidades vão transformar suas prefeituras em comitês eleitorais. Até a cidade do Laésio. A tua cidade, teu prefeito, Laésio, te abandonou. Até São Pedro da Água Branca vai virar um comitê. Mas o Lobão Filho não do tinha. Orleans. O Lobão Filho não tinha essa mesma máquina, essa mesma força, 198 prefeitos. Dormia até 9 horas da manhã, preguiçoso, antipático, o povo não gostava. Você está parecendo aqueles engenheiros de obra pronta, que depois que conclui, aí tem a opinião. E Mas mesmo tudo assim, bem, teve respeito. muito voto. Teve Respeito. muito voto, mas ele nunca ganhou nem para vereador. Tá, você vota em quem para governador? Quem você quer que seja candidato? Eu Quem queria é o uma seu, união- quem é uma o seu união. governador ideal? Meu governador ideal seria... Seu candidato, né? Ideal. Eu queria ver ele sentado numa mesa, Mariana, Roberto Rocha, Laésio Bonfim e Braide. Os quatro sentados em uma mesa. Esses três homens e essa mulher. Eles, a união deles, o diálogo deles, sairia o vencedor da eleição. Dessa mesa sairia o governador, o vice-governador e um senador, porque não tem como fazer os dois. Dessa mesa Aí, no sairia... caso, você está tirando a Mariana de pré-candidata a deputada federal e botando como... Não estou tirando ela, não. governador ou Ela é vice? pré-candidata a deputada federal. Mas você falou que nessa mesa tem 3 homens e uma mulher, ele vai sair. Alguém vai sair Governador, senador. vice, Uma senador. pode ser a deputada federal mais votada do tá. Estado, Então no tem caso, uma deputada a federal Mariana, também. e Braide Laésio montariam uma chapa. Braide, governador, Laésio, vice, Roberto, senador, e Mariana, a candidata mais votada do Estado, a deputada federal. Esse seria o meu O seu cenário sonho ideal. Certo. Mas como é que você está vendo essa
se você consegue vislumbrar de essa possibilidade vir a acontecer de alguma forma, existe algum... Você conhece alguma... Você tem alguma informação sobre tratativas nesse respeito? A coisa mais poderosa da política não é o dinheiro. É o diálogo. É a habilidade de conversar, de distensionar. Nesse momento eu não vejo isso acontecer. Eu não sou hipócrita. Nós estamos terminando o ano de 2025. Eu não vejo um diálogo entre essas 4 forças para chegar a essa definição. Se os 4 tiverem humildade de sentar na mesa e conversar, pensando no povo do Maranhão, eu acredito na vitória esmagadora dessa chapa. Governador, senador, vice-governador e a deputada federal mais votada do estado. Mas para isso tem que ter diálogo. Eu vejo você... Eu tinha que pegar na mão assim. Aí o que tu faz? Eu pegar na mão dos 4. Pelo amor de Deus, gente, senta aqui, vamos conversar. Aí eu ia dar uma de doido mesmo, literalmente. Eu queria muito, era eu, poder estar nessa sala com os 4. Esse era poder opinar, meu sonho né? ideal. Exatamente. Eu vejo você com muita paixão, com muita determinação, vamos dizer assim. Quando você fala da Mariana Carvalho, eu vejo nas suas redes sociais, assim, um certo fervor. Você realmente acredita na Mariana Carvalho como política e que ela pode mudar realmente o cenário político, esse modelo que ela disse aqui, ultrapassado, arcaico, enfim, essas foram as palavras dela, que ela quer fazer diferente. Você também acredita nisso? Júnior, Mariana, de todos os políticos que eu convivi, de verdade, é a única que une palavras com exemplo. A vida dela e o que ela diz se conectam. Ela não diz uma coisa e faz outra. Ela diz e faz. Ela fala muito bem. Eu admiro pessoas que têm habilidade com a comunicação. E a Mariana tem uma habilidade incrível com a comunicação. Habilidosa. Mas eu admiro mais o exemplo dela. Mariana já teve a oportunidade de fazer parte, por exemplo, do projeto de governo com Brandão. Ela teve a oportunidade de fazer projeto de governo aqui em Imperatriz com gestão passada, mas ela nunca aceitou. Resumindo, ela nunca caiu em tentações, porque é muito fácil você defender uma bandeira, lutar por uma causa, mas vem uma proposta, vem uma situação que acaba te desviando o foco. E a Mariana, ela é muito focada, para ser bem franco contigo. Aqui é uma coisa minha, eu visualizo Mariana como uma das mais votadas para a Câmara Federal. Eu creio na vitória da direita, nacionalmente falando, porque de um lado, a esquerda, só tem Lula. Flávio Bolsonaro? De um lado só tem Lula, do outro lado tem Tarcísio, tem Michele, tem Flávio Bolsonaro, tem Ratinho, tem Caiado, tem Zema, tem muitas opções. Só para concluir, certo. E o candidato dos candidatos para mim seria o Nicolas, que não pode ser candidato. De um lado, da direita, nós temos 10 opções. Na esquerda tem um senhor que não governa nem o seu celular. Quem manda no telefone dele é a Janja. Ele, Lula, com 80 anos em um debate, com 3 ou 4, vai ser triturado em um debate. Eu acho que ele nem vai para o debate. Quem tem condição de debater com essas pessoas? Não tem a menor condição de a união dessas forças e um segundo turno não ganhar a eleição do Lula. E qual é a força que vai suceder o Lula que não fez discípulos? Um mestre egoísta que a única coisa que ele pariu politicamente foi a Dilma, que foi um caos. Tudo bem. Vamos passar só essa pincelada aqui pela Nacional novamente, que você voltou para esse assunto, mas veja só. Você falou, eu vejo a Mariana, deputada federal, visualizo Mariana ainda ministra. Mas nós ainda vamos falar. Eu visualizo Mariana senadora. Mas só essa pincelada aqui. Quem sabe até outra coisa. Só essa pincelada aqui. Você falou que na esquerda só tem o Lula. Sim. E que na direita... Popularmente falando, sim. Com voto, só o Lula. E na direita você citou alguns nomes que eu até acho que realmente tem uma capacidade assim...
eu concordo em algumas partes com você, por exemplo, com o Tarcísio. Mas quando você fala de Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro, principalmente a Michele, o que credenciaria a Michele a ser presidente da República Federativa do Brasil? O fato dela ser esposa do ex-presidente? Aí não seria um projeto familiar? Não seria mais do mesmo, exatamente o que está acontecendo no Maranhão, que você critica tanto no seu programa? O que credenciou um homem semi-analfabeto, sem diploma, que só sabia fazer greve, a virar candidato à presidência? Qual a credencial do Lula para ser presidente? O que é o Lula? Quem era o Lula para ser presidente? Quem é a Michele? O Lula aprendeu a fazer política, foi de 89 a 2002. E a Michele, uma mulher a única experiência da Michele foi de postura, uma pessoa que convive com um homem que já foi deputado federal. Ela sabe muito ela bem não conviveu com ele nessa época. Federal. Ela foi casada com o deputado federal. Ela não, mas essa época não. de 39 anos? Não toda a época, mas por uma parte dele como deputado federal. Você sabia que eu conheci? Ela sabe o quanto é ser perseguida. E uma das coisas que mais credencia, na minha opinião, ela a ser candidata, é exatamente sentir na pele a dor da perseguição. E se tem uma mulher perseguida nesse país, se chama Michele Bolsonaro. E se for a candidata, ela vai ganhar no primeiro turno do Lula. Ok, sua opinião eu vou respeitar. Vamos voltar aqui para o município. Bom, se for o Tarcísio, ganha mais fácil ainda. Ok. Aí o nosso candidato mais fraco lá é o Flávio. E mesmo assim ganha do Lula. Ah, você considera o Flávio Bolsonaro um candidato fraco? Não, de tudinho para mim é o mais fraco. E por que o Bolsonaro indicou ele? Confiança. Quem tem diálogo constante é o filho mais velho. Ele é o primogênito. Você sabe o poder da confiança de que vai conduzir o Brasil para um lugar melhor, ou confiança que vai fazer as vontades do pai? O cara já foi deputado, senador, o cara que já foi vários cargos, que entende de política, não tem confiança, preparo para dialogar com a classe política e com o povo? Pergunta... Foi eleito no voto como senador. Então a confiança que você acredita que ele tem... Ele tem confiança da classe política, confiança do povo do Rio de Janeiro e tem a confiança do Bolsonaro. E tem a minha confiança se for candidato. Aí a pergunta, a confiança em que sentido? Que vai fazer o processo de transição que o pai não conseguiu concluir. Ele, Flávio, se for o nosso... Então você acha que ele pode ser melhor que o pai? Francamente, eu acho ele muito mais qualificado do que o pai. Agora, quem tem o carisma do povo, quem tem a simpatia do povo, quem tem a aprovação popular, é o Bolsonaro. Ok. Vamos voltar para cá. Qualquer mestre tem o maior prazer que seus discípulos sejam maior do que ele. E eu tenho certeza que Bolsonaro tem o maior orgulho de saber que foi através dele que Tarcísio hoje se tornou quem ele é. E que através então dele, que Flávio Bolsonaro... vamos lá, nós temos São Paulo com uma eleição tranquila, em que as obras não foram concluídas. Tarcísio tem uma missão ainda em São Paulo. O melhor governador da história de São Paulo. Tarcísio, governador de São Paulo. Ganha no primeiro turno, garante uma diferença gigantesca para o candidato da direita, seja ele quem for, Caiado, Zema, Ratinho, Michele, Flávio, qualquer um dos candidatos da direita, sendo candidato com o apoio do Tarcísio, governador, tira a diferença que o Nordeste dá para o Lula. Tarcísio é estratégia. Ele precisa ser candidato ao governo de São Paulo para que a diferença do Nordeste seja compensada. É simplesmente isso. Tá ok. Mas voltando aqui para a Imperatriz, por que você acha que a Mariana Carvalho, com todos esses predicativos que você impôs a ela, que você colocou, que ela tem, e eu não duvido disso, mas a que você atribui a não eleição Imperatriz como prefeita? Ela não foi eleita prefeita, como nós sabemos. Sim. Porque ela disputou uma eleição. A vontade do povo, o sentimento da cidade, era experimentar uma mulher prefeita. Imperatriz queria, o povo, o sentimento era Mariana prefeita. A vontade do povo, a vontade da massa, era Mariana prefeita. De um outro lado tinha o candidato, que era a vontade do governador,
a vontade da Assembleia Legislativa, a vontade da maioria dos vereadores eleitos, a vontade do Antônio Pereira e sua articulação gigantesca, a vontade da maioria dos deputados federais, a vontade dos 3 senadores, foi uma soma da força da máquina com a força do povo. Nessa hora, a força da máquina garantiu a eleição do Rio do Amaral, que também tem suas qualidades, é um político habilidoso, é um cara bem articulado, mas se colocássemos Mariana e Rio do Amaral nas mesmas condições políticas e financeiras, a Mariana tinha colocado pelo menos 20 mil votos na frente do Rio do Amaral. Mas sabe o que diz o outro lado? Diz que o fato dela se tornar meio que isentona, não quero apoio de fulano, não me misturo com cicrano, nem governo federal, nem governo do estado, criou uma barreira do eleitor em relação a ela. Não do eleitor, dos apoiadores políticos, dos profissionais de política. Não, eu escutei. Os profissionais da política. O eleitor, você a massa... Você quer dizer, então, que a massa foi manipulada a pensar assim? Parte dela. Por quê? Parte dela. Porque eu conversei com parte dessa massa que dizia exatamente isso. O ex-prefeito Assis deixou a cidade numa situação complicada. Extremamente. Muito difícil. E aí essas pessoas diziam assim... Mas o ex-prefeito Assis entregou os 2 partidos para apoiar o Rio do Amaral. Vamos chegar lá. Inclusive eu agi que eu era presidente. Vamos chegar lá. Aí vamos lá. Aí uma situação extremamente complicada. E a gente está vendo hoje que a mão forte do governo do estado e do governo federal está sanando, em parte, toda essa problemática. Pelo menos muito buraco está fazendo. E aí... Nenhuma obra foi concluída, mas está cavando tudo aí. O homem é bom de fazer buraco. Aí vamos lá. Aí as pessoas diziam assim, como que essa moça sem apoio do governo do estado, sem apoio do governo federal, vai resolver esses problemas daqui? Posso responder? Sim, é uma pergunta. O prefeito de São Luís, o mais bem avaliado do estado do Maranhão, tem apoio do governador, Brandão? Ele dobra o joelho, ele precisa ficar... Benção, Brandão! Pai, Brandão! Ele precisa disso? Não precisa disso. Ó. Quando você tem uma gestão eficiente, que você não precisa entregar a prefeitura para os políticos ou para as empresas dos acordos que são feitos durante a campanha, quando você ganha uma eleição dada pelo povo, você pode fazer cortes na carne. Quando você não precisa colocar seus familiares na gestão. Quando você pode economizar, no caso de Imperatriz, a folha aumentou mais de 5 milhões. Imagine, Mariana, prefeita, a folha ia ser a mínima possível. Ia ter sobras e com essas sobras, Mariana ia conseguir fazer obras estruturantes, obras pagas com o dinheiro dos impostos e das arrecadações e dos repasses para o município. O governador Brandão tem suas responsabilidades. Ele também tinha que cuidar da cidade. Ele não poderia abandonar a Imperatriz. Ele também faria suas contrapartidas, assim como o próprio presidente Lula. A diferença é que teríamos uma mulher que saberia fazer os cortes necessários para que a nossa cidade entrasse no ritmo do desenvolvimento. Uma coisa eu sei. Talvez não teria esse tanto de obras, esses buracos, essas escavações pela cidade. Mas todas as obras que Mariana, se ela fosse prefeita, se ela tivesse feito 2 obras, as 2 tinham sido concluídas. Mas a gente começou a nossa conversa aqui falando de filosofia. E tem um filósofo que diz o seguinte, da Grécia Antiga, que para construir, primeiro você tem que destruir. Para arrumar esse caos que estava em Imperatriz, que ainda... quando chove ainda, a gente ainda vê, precisa se fazer obras realmente estruturantes. Isso leva tempo e esse tempo... Você sabe uma obra que o prefeito inaugurou nesses 1 ano de prefeito de gestão? Uma obra que ele fez e terminou do recurso do município, feita por ele. Não, aí... Eu te digo uma. A ponte da Dom Pedro I. Ele inaugurou a obra. Vai lá, vê se tu passa no teu carro. Não, eu só disse... Não existe uma obra... Júnior, não existe. Não, eu... Imagina, Júnior, tu na tua casa, tu não conseguir fazer uma obra, tu não arrumou o telhado, não arrumou a parede, não arrumou nada, não concluiu nada que tu fez. Rapaz, eu não estou entendendo o que está acontecendo com a cabeça do prefeito. E o prefeito, olha só, nós temos um prefeito que é formado em administração, o Rildo passou em primeiro lugar
na UEM para administração, se eu não me engano, em 1997. Em 97, o Rio foi primeiro no Maranhão. Rio é um homem inteligentíssimo, formado em administração. Mas me responde uma coisa. Olha, você... ainda não sabe administrar. Você era do PDT, você saiu do PDT, foi pro Agir. Certo. Aí vem um dilema aqui na minha cabeça. O Agir apoiou o Rio do Amaral e não a Mariana. Sim. Sim, muito bem. Quer que eu fale sem filtro ou com filtro? O microfone é seu, sabendo você que você é responsável pelo que você diz. Mas eu vou fazer uma revelação pela primeira vez. Posso, diretor? Vou revelar. Isso aqui dá um corte bom. Eu trabalhava na gestão do prefeito Assis, na Secretaria de Articulação Política. Finalzinho, fui para a Secretaria de Administração. Eu era presidente do Agir. O meu candidato, meu coração, era José Antônio. O homem que fez o trabalho pela educação de Imperatriz. Secretário de Educação. Nunca fez. José Antônio era meu candidato. Eu não sou hipócrita. E nós fomos chamados pelo líder político do Agir, que é representado do Maranhão, pelo deputado Kleber Verde, através do presidente estadual Joaquim. E o Podemos também era um partido da base. Nossos dois partidos, o Agir e o Podemos, foi chamado para uma reunião na casa do deputado Antônio Pereira. E eu, Josefão, defendia que o partido fosse com a Mariana. E algumas pessoas também defendiam que o partido fosse com a Mariana. A maioria queria que o partido fosse com JP, porque o JP já estava eleito. Todo mundo achava que o JP podia ganhar no primeiro turno. A Mariana era a terceira ou quarta colocada até então. Algumas pesquisas mostravam ela em quarta, naquele momento. Mas eu queria apoiar a Mariana, já que o Zé Antônio desistiu. Antônio Pereira, que tem o dom de encantar serpentes, Antônio Pereira, que tem a capacidade de ir para uma cova cheia de leões famintos e sair de lá abraçados com esses leões, porque Antônio Pereira é um craque na arte do convencimento. Quem sai espalhando os dentes é ele, não. Exatamente. Antônio Pereira foi e chamou a gente. Disse o seguinte, o governador, o projeto aqui, e o prefeito já liberou, tá tudo certo, vamos com o Rildo, vai ter secretaria, vai ter isso, vai ter aquilo, é Rildo, meu Deus, Rildo. É Rildo mesmo? Oh, meu Deus. Eu fui voto vencido. Vamos com o Rildo. Eu, Josefan, na convenção do partido, anunciei que o Agir ia com o Rildo. Que o Podemos ia com o Rildo. Eu fui escolhido para ser o homem para anunciar esse apoio. O porta-voz. O porta-voz. Na convenção, lotado de gente. Nós, convencionais, o partido, tomamos uma decisão, nadinha. Quem decidiu foi o Antônio Pereira e o Assis. Que nós iríamos com o prefeito, para prefeito, com o Rio do Amaral. A parte ficou achando ruim, outra gostou e tal. Resumindo, vamos com o Rildo. Eu participei de reuniões com o Rildo. Rildo é meu colega de bairro de infância. Eu me encontro com o Rildo e converso com o Rildo. Nunca vou ser inimigo do Rildo. Eu não tenho nada pessoal contra o Rildo. Só que o modelo dele, que eu conheço porque nós já militamos juntos no PDT, o jeito dele fazer política, ele é um cara utilitarista. Ele é teu amigo, não do que você é, mas da tua utilidade. Enquanto você for útil para o Rio do Amaral, atual prefeito de Imperatriz, você é amigo para ele. É uma pessoa bacana. Depois que ele te usa, sabe que você não serve mais porque aquela utilidade foi de momento, ele simplesmente te descarta. Eu, sabendo dessa habilidade dele e não me encaixando na campanha, tomei uma decisão 15 dias antes do final do primeiro turno. Depois que eu vi uma pesquisa que mostrava que a Mariana tinha descolado do JP. Essa pesquisa foi feita, inclusive, pelo PDT na época. O PDT mandou fazer uma pesquisa que a Mariana aparecia empatada tecnicamente com o Rio do Amaral. Quando eu vi aquela pesquisa, eu falei, agora é a hora de eu largar essa minha zona de conforto e abraçar a campanha da Mariana. Já tinha sido convidado, já tinha simpatia, já queria, já ia votar nela. Eu abandonei o Agir,
Comuniquei aos meus candidatos a vereadores, todos eles foram comunicados. Comuniquei ao presidente estadual, comuniquei a todo mundo. No agir com o Rildo Amaral, eu não sigo mais. Ele era o líder na pesquisa. Ah, vai ganhar o Rildo. Tu é doido? A Mariana não ganha. Eu tomei a decisão de seguir com a Mariana. Porque eu acreditei, de verdade, que ela poderia se tornar prefeita no segundo turno, ela ganharia a eleição. Porque na minha cabeça, JP iria apoiá-la no segundo turno. Na minha cabeça, Takashi ia vestir a camisa no segundo turno. Por conta das convergências ideológicas. Eu pensei que eles iriam apoiá-la e eu acreditei que iria dividir a classe política. A maioria dos vereadores iriam com Rildo, mas uma parte com ela. Eu acreditei que no segundo turno os agropecuaristas, os empresários, a direita se uniria e venceria a eleição com ela. Mas isso não aconteceu. JP fez os acordos com o governador e foi com Rildo pelo beiço. O Takashi não pôde acompanhar a Mariana porque o Matheus não deixou. Matheus foi chamado a atenção pelo governador. Claro que o Takashi não escolheu um candidato. Ele ficou em cima do muro. E por ter ficado em cima do muro, o Takashi hoje Mateus, não pertence mais. Wilson Matheus, que é patrão do Takashi. Entendi. O Takashi hoje não faz mais parte do debate político da cidade. Porque ficou em cima do muro. E na política você tem que ter um lado. Ou desse ou daquele. Tem que tomar um lado. E o Takashi não tomou um lado. Hoje nós teríamos Mariana, prefeita de Imperatriz, com o apoio do Takashi e do JP. JP, o deputado reeleito facilmente, se ele tivesse continuado na direita, com o apoio da prefeita Mariana, e teríamos o Takashi, o deputado estadual mais bem votado na região, também da direita. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Josevan, nós estamos caminhando para o fim, mas está gostoso aqui, está bacana a conversa. Mas a primeira parte é porque tinha que dar uma esquentada a temperatura, poder ganhar audiência, o diretor não achou bom, mas se vira para editar. Te vira, diretor, para editar esse negócio. Mas veja bem, você falou, duas coisas que eu fiquei em dúvida. A primeira é em relação ao Assis. Você disse, eu era o... Zé Antônio, nunca votei no Assis. Não, só um minuto. Não, escute só. Você disse assim... Mas posso até votar para estadual. Tá. Aí você disse assim, eu era o presidente do Agir e fui o porta-voz do Agir para anunciar e tal, amando ou a pedido do Antônio Pereira e do Assis. E do grupo. A minha pergunta é a seguinte. Grupo, eu era de grupo. Durante toda a campanha, o Rildo Amaral disse teatralmente... Um teatro. Deixa eu só concluir a pergunta, porque eu sei que sua resposta vai ser satisfatória. Ele disse até que ia prender o Assis. E a Mariana insistentemente dizia, não, ele tem o apoio do Assis. E ele dizia, não, eu vou prender. Aí você disse para mim aqui, para nós, né, porque agora vai ser público, que você como porta-voz, diretor, presidente do partido Agir, foi a pedido do Antônio Pereira e do Assis. Dizer apoiar que todo o grupo iria dentro apoiar da escola pública do município. E aí? Gente, pelo amor de Deus. Como é essa história? Você está querendo dizer, então, que o Rildo mentiu na campanha? Rapaz, é um teatro. Júnior, o Agir, meu partido, tinha. Quem ganhou a eleição lá foi o Fidelis Uchoa. Lá estava o Zeziel, o João Silva, Rogério Avelino, todo mundo Rildo, todos com Rildo. No Podemos estava lá a própria Janaína, a Luzia, a Terezinha Soares, que ganhou, que é Rildo Amaral, o Paulinho Lobão estava com Rildo Amaral, o Alcemir, vice-prefeito, estava com Rildo. Todo o grupo do Assis, pelo amor de Deus, todo o grupo do Assis foi com Rildo Amaral, porque o Assis determinou que fosse com Rildo. Todo mundo foi com o Rildo. O Rildo... Eu participei de reunião. Eu quero que alguém diga que eu estou mentindo. Que aí eu vou falar mais coisa ainda. A deputada Janaína Ramos gravou um vídeo, abro aspas para a deputada, dizendo, aonde o Assis está, eu estou do outro lado. Tudo manipulação. Tudo combinado. Tudo de migué.
tudo teatral. Pergunta hoje como é que ela tá com o Rio do Amaral. O Rio jogou os pés nela. Nem candidata talvez ela vai ser. Porque ela não tem mais apoio. Ela foi abandonada pela Luzia, que era a principal liderança dela, pelo Matheus, que era a segunda principal liderança dela. Hoje o Rio... Quais são as... Vamos dizer assim, o que é que ela tem dentro do governo do Rio do Amaral? O Rildo, estrategicamente, ouvindo os seus marqueteiros, a equipe de comunicação orientou ela, Janaína, a dizer aquilo. Aquilo foi ela não disse do coração, ela disse da boca para fora. Aquilo tudo foi orientação. Assim como dizer que o Assis ia ser preso, que ia investigar. Cadê as investigações? Cadê a auditoria? O povo de Imperatriz foi enrolado. Eu sabendo que isso ia acontecer, porque eu já conheço. Sou do Bacuri. Joguei bola na infância. Eu caí fora. E para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu. Eu ter sido um desertor da campanha, desertor do partido, literalmente falado, e ter assumido um lado. Ter ficado do lado direito. A pergunta que eu quero te fazer, para a gente caminhar mesmo realmente agora para o fim, é o seguinte. Você, com um discurso muito veemente, fala da sua nova... Deu as suas explicações, deu as suas versões e algumas opiniões, entendeu? E que eu respeito, são suas. Do motivo pelo qual você agora se endireitou, né? Está mais à direita. Aliás, você está totalmente à direita pelo seu discurso. E aí, vem para mim agora uma pergunta que eu fiz para a Mariana Carvalho, sentada aí onde você está agora. Porque é o seguinte... Ela disse assim, como pode ser de direita, alguém que até um tempo atrás estava não sei o quê, e papapá, militando na esquerda. Duas coisas. Primeiro que isso meio que... Ótima. Uma pecha que entra em você. Excelente, excelente. A segunda questão é a respeito dos ditos de direita de Imperatriz, da nossa região. Você citou o deputado federal, JP, você citou o Takashi. Agora tem uma figura que se auto-intitula defensor, inclusive eu vi, ninguém me contou. Ele assim, fazendo uma carreata, com os braços abertos, parecendo o Jack do Titanic, sabe? Uma carreata do Bolsonaro e tal, defensor ferrenho, sei nas redes sociais dele e tal, papapá. Mas ele se elegeu vereador nesse modelo. Mas assim, foi candidato a deputado estadual, ficou na suplência. Aí vem a questão da fala da Mariana Carvalho. Aí ele assumiu como deputado em uma jogada articulada pelo governador Carlos Brandão, que dizem que não é de esquerda, mas está no meio da esquerda, está militando na esquerda, foi eleito pela esquerda, vice-governador a primeira vez, a segunda vez e governador, enfim. Então, é de esquerda, até que me prove o contrário. Então, assim, ele teve esse apoio totalmente explícito. E, por fim, a principal figura da direita no Brasil, que é o Bolsonaro, esteve em Imperatriz, não só declarando, mas colocando a Mariana como um braço forte da direita no Estado. E mesmo assim esse vereador apoiou, no primeiro momento, o JP, que segundo, aí já não sou eu, dizem que ora é de direita, ora está meio no centro, ora já está meio na esquerda, misturado com Marro Brandão, enfim. Ele afrouxou. E no segundo turno com o Rio do Amaral. Abandonando a Quem Mariana... é esse vereador, moço? Diz aí logo aí. Ricardo Seida. Ah, o TikTok? Não, aí eu conheço como Ricardo Seida. Posso falar agora? Essa alcunha aí fica, oh, meu Deus, fica na sua conta. Beleza. TikTok. Mas a minha pergunta é a seguinte. Saudade de brinquedo. A minha pergunta é a seguinte. Quem é a liderança política de direita na nossa região? É a Mariana? É o Ricardo Seidel? É o JP? Me responda, porque a Mariana ficou meio escorregadia.
Mas ela falou, das entrelinhas ela falou. Eu vou começar dizendo uma coisa. Eu nunca vou negar minha origem. Eu nunca vou negar que votei na Dilma, que eu votei no Lula, que eu votei no Flávio Dino, que eu pedi voto para os comunistas, para o PT. Mas eu sempre vou dizer que eu já fui de lá, votei lá, e eu não virei de direita com o Bolsonaro no poder. Enquanto o Bolsonaro esteve governando o país, eu não apoiava o Bolsonaro. Eu continuava com o mesmo pensamento. Emenda aí na sua resposta, para a gente ganhar tempo, o que houve com o Everton Rocha? Eu me lembro de você com esse mesmo fervor. Agora, que você está com a Mariana. São muitas perguntas. Então vamos focar na questão que eu te perguntei a primeira pergunta. Então, eu nunca vou negar minha origem. Fui de lá. Hoje sou de direita. Anti-PT, anti-esquerda. Sou doido para tirar o PT e a esquerda do poder. Literalmente. Voltando agora para o caso do rapaz que você citou aí. Algumas pessoas sofrem de fragmentações de personalidades. Algumas pessoas têm múltiplas personalidades. Algumas pessoas têm alguns distúrbios mentais, alguns adoecimentos, e alguns são muito graves, como é o caso da esquizofrenia, que é a pessoa que acredita cegamente no que ela pensa. Eu não estou aqui para dar diagnóstico para ninguém. Porém, esse rapaz que você citou, que é vereador de Imperatriz, o Ricardo Seidel, ele já foi um grande apoiador do Flávio Dino. Ele já apoiou o Flávio. Ou você não lembra que ele estava na campanha com o Flávio? Ele começou a carreira política no partido de esquerda, na Rede, partido de esquerda. Foi lá que ele começou como candidato a vereador. E eu conheço a origem, inclusive os apoios que, na época, que a Rosângela Curado proporcionou. Ele teve o direito de sair da esquerda e ir para a direita. Eu acho isso normal. Você era de esquerda, o Ricardo Seidel era de esquerda e foi para a direita. Ao chegar na direita, ele teve um crescimento político muito grande. Ao ponto de ter quase 20 mil votos para deputado estadual. Ele realmente tinha todo um projeto político para se tornar uma liderança política e ganhar a eleição pela direita. Só que quando ele sentou na cadeira de deputado estadual, ele foi beijar a mão do Brandão. Bença, pai Brandão. Bença, pai. No lugar de ele se manter no posicionamento político coerente, como homem de direita, se manter firme aqui na direita, como um homem da direita, um bolsonarista, ele fez acordo com o governo do Estado e se tornou um defensor do Brandão, que tem um apoio declarado do Lula, a simpatia do Lula, que quer a morte do Bolsonaro. Como é que eu apoio quem quer destruir o meu líder político? Não tem condição. Então ele fez o caminho de volta. Ele era de esquerda, foi para a direita, depois voltou para a esquerda. Ficou no primeiro turno com o JP, depois foi com o Rildo Amaral. O Rildo é um aliado também do presidente Lula. Essa mudança dele, daí a alcunha que você impôs a ele de dupla personalidade? Múltiplas. Não é dupla, não, é múltiplas. Nesse caso aí são múltiplas. Porque ninguém sabe quem é o Ricardo Seidel, afinal. Eu convivi com ele como vereador. Uma das pessoas mais insuportáveis que eu já vi na minha vida. Eu convivi com ele como vereador e tive embates pessoais. O Ricardo Seidel é uma pessoa complicadíssima. Ele acredita no que ele pensa. Ele acha que o que ele está pensando é a verdade. Ele não questiona o pensamento dele. E hoje o Ricardo, quando chegou na Secretaria de Segurança, ele pensou que ele era um agente internacional de segurança pública. Ele se sentiu maior do que o secretário de Segurança do Estado. Ele se encheu de ego, de orgulho, andava de carro blindado, com segurança. Loucura, meu. Loucura. Ele já começou a se ver sucessor do prefeito, ele já começou a se ver a estrela mais importante do céu. Josivan. Só para concluir. Certo. O Rildo, sabiamente, criou as condições para tirá-lo do governo. E agora, o Rildo coloca o irmão para ser candidato a deputado estadual e o Ricardo Seidel quer dar uma de opose-base.
foi fazer videozinho zangado com o prefeito. Ei, Ricardo, isso aí é brincadeira, né? Apagou os vídeos em que ele estava endeusando o Rildo. Essa palavra você criou, né? O qual? Oposibase. Não, na verdade era política. O cara quer dar uma de oposição, mas ele é da base. Não existe oposição, Imperatriz. Posso falar do Everton? Antes eu quero só fazer um adendo rapidinho. É porque é uma coisa interessante, quando você falou a respeito de se empolgar e vestir roupa parecendo SWAT, aquela coisa toda e tal. Teve uma coisa interessante que eu queria até que você comentasse, que eu acho que você tem muito mais propriedade para comentar e deve saber de alguma situação relacionada a isso. Porque assim, o vereador ele se orgulha muito de uma grande ação. Que no primeiro momento eu achei bacana também, porque falavam tanto, quando eu fui ver sobre uma casa, um local onde se consumia drogas. Chácara do Manelão. Isso. E aí eu falei, pô, deve ter feito uma apreensão de drogas fenomenal ali. Deve ter pego o maior traficante, sabe, do PCC, sei lá. Aí eu procurei, não encontrei. Apenas demoliram a casa. Mas... E o pior, tem uma coisa pior. A Chácara do Manelão é um... Porque, veja bem, só para concluir aqui, para melhorar a sua resposta aí, que o raciocínio é o seguinte. Ei, não é difícil você andar na cidade e encontrar boca de fumo, não. Você não precisa ser um agente secreto. Nos bairros, tem bairro dominado por esse troço, entendeu? De tráfico, etc e tal. Eu pensei assim, entrou com uma equipe e tal, e tipo aquela lá do Rio de Janeiro. Esse assunto dá um programa todinho. Não, mas tenta resumir. Você tem ideia. Certo. Existe na cabeça de muita gente, Chácara do Manelão, da Nova Imperatriz, no Santa Rita, os bandidos desenvolveram uma técnica. Os traficantes, os usuários de droga. Onde é que tu comprou essa droga? Na Chácara do Manelão. Na Chácara do Manelão. Então, assim, já é treinado para dizer que era na Chácara do Manelão. Era uma coisa mental isso. E onde é que fica? Na Santa Rita, Nova Imperatriz. Mas existia, e ainda existe, uma região chamada Chácara do Manelão. Inclusive, na lateral dessa rua, poucas ruas do Brasil tem mais gente vendendo droga e consumindo droga em vias públicas. Agora, nesse momento, se fosse Cracolândia. do que parece Cracolândia. Na lateral, na rua lateral da Chácara do Manelão. Fizeram todo um processo de desapropriação daquela área, onde fica a Chácara do Manelão, só que erraram no número da matrícula do imóvel. Desapropriaram o imóvel errado no processo jurídico. Resumindo, a prefeitura vai ter que indenizar a dona do imóvel e não é pouco dinheiro. Por quê? O sabidão Ricardo Seidel, eu tenho documentos, eu estou preparado para ir para uma audiência, eu acompanho esse processo com a palma da minha mão. Estive lá, fiz reportagem, eu entrevistei a dona do imóvel, eu entrevistei o advogado da causa, eu vi o número da matrícula errado, foi a maior papagaiada, atrapalho que eu já vi na minha vida em uma gestão. Você está querendo dizer... Não sou advogado, se lá está fazendo coisa errada, que acabe mesmo, que comprem, indenizem, que tirem e que façam de lá o que quiser. Agora, matrícula errada, fizeram tudo errado. Isso vai dar ainda um prejuízo gigantesco aos cofres públicos. Aprenderam drogas lá? Nesse dia prendeu algum traficante? Eu vi o Ricardo Seidel no trator, porque o mais importante... no trator, passando por cima da casa, fazendo palhaçada. E eu nem sei se ele tem carteira de habilitação para pilotar um trator, né? De repente tem que dar uma olhadinha nisso aí, pessoal do Segatran, da Sutran. Josevan, às vezes o Josevan fala em tom de brincadeira, a gente sorri, mas seria cômico, mas é realmente muito grave a situação. Verdade pura, absurda. Numa cidade como a nossa, precisando, né? Cidade grande. Mas, enfim, eu acredito que se houve esse erro, se houve isso daí... A justiça vai decidir. A minha questão em relação a isso era só realmente entender, porque eu não vi nenhum reportagem... foi preso fulano de tal, grande traficante, sei o quê, naquele lugar tal... Foi apreendido tantos quilos. Eu não vi isso.
De repente, eu não prestei muita atenção. Não teve isso, Júnior. Você não viu porque não teve, tá? Com relação a isso, fique tranquilo, ainda, não teve. E ainda teve essa questão de errar o endereço. Da matrícula do imóvel. A matrícula é erradíssima. É. Eu tenho cópias do documento. Josevan, eu não podia deixar de perguntar. É uma questão assim, que a cidade tem muita curiosidade. Porque assim, o seu programa tem audiência, cara. Você hoje é uma personalidade, é uma figura emblemática, folclórica da cidade. E tem alguns personagens também folclóricos que parece que... E engraçado que assim, me corrija se eu estiver errado, mas você oportunizou... Nesse âmbito de imprensa e tal, muita gente... Sabe por quê? Porque eu me lembro que meados de 98, 99, você era muito amigo do meu irmão. Meu irmão, sou amigo dele. Do Marcos, né? O Irineu não, mas do Marcos sou ainda. Deixa eu refazer então. Inclusive seu irmão, né? O Irineu e o Marcos. São meus irmãos, pô. Mas o Marcos... Porque é o seguinte... Tinha tudo para ser um grande apresentador. Deixa eu refazer aqui. Você se tornou amigo do Marcos, mas o seu você tinha... negócios com o meu outro irmão, que era da farmácia. E amizade também, amizade. Mas se tornou um grande amigo, foi de farra e tal. E se tornou um grande amigo do meu outro irmão, Marcos, que está em São Luís. Um forte abraço, está nos assistindo agora. Inclusive, visitei ele recentemente lá. Isso. Sim, mas a minha pergunta é a seguinte. Eu me lembro que nessa época, você oportunizava... Porque você tinha um programa de TV e eu sempre via... Cidade Alerta. Cidade Alerta. E o meu irmão... O Neto, que na época tinha lojas, era um anunciante. Uhum. E a gente sempre estava junto, e eu estava junto com você, e eu via você dando toques, oportunizando. Eu me lembro de você chegar lá com Roma. Olha, rapaz, Roma menino. Eu me lembro, cara. Napoleão, eu até brincava, Napoleão. Tinha esse negócio que vocês faziam no programa e tal. E assim, você nesse meio midiático, nesse meio da imprensa... se tornou figurinha tarimbada, extremamente conhecido e tal. E aí eu tô vendo umas certas alfinetadas, você dá no seu programa, aí tem um outro programa também de um outro meio de comunicação que também... Aonde foi que teve essa rusga? O que foi que aconteceu? Tem algo por trás? É questão política, é pessoal? Abre o jogo. Como diz você, o povo quer saber, Josevan Marques. Eu sou muito fã de um capítulo bíblico, que é Salmos 1. E tem uma parte no Salmos 1 que fala que você não deve sentar na mesa dos escarnecedores. Eu sou um comunicador há quase 30 anos. Eu gosto da comunicação. Eu tenho toda é um sonho estar fazendo isso aqui. E eu tive uma oportunidade, lutei muito por uma oportunidade. E sempre vi nas pessoas talentos. O seu irmão, em você hoje eu vejo uma grande capacidade de você fazer com que esse podcast se torne o podcast da cidade, porque lá, Maranhão Sem Filtro, é um programa, não é um podcast. Aqui é um podcast. A cidade tem um podcast, que é isso aqui, na minha opinião hoje, que não tinha. Hoje tem. Mas tem outros. Tem? Tem vários. Mas esse aqui, pelo menos, está na boca do povo. Então, assim, o Roma, o Alberto Souza, o Raidan e tantos outros profissionais da imprensa, eles sempre foram pessoas talentosas na comunicação, mas sem oportunidade. E nada para mim é mais importante do que dar uma oportunidade. Eu sempre vou fazer isso. Ver qualidade nas pessoas. Porém, existem outros profissionais que sofrem de distúrbios emocionais, de traumas, que podem ser a causa de fazer com que essas pessoas, por se sentirem fracassadas ou não amadas ou queridas, desenvolvam ataques gratuitos por você. Existe um indivíduo que utiliza a rádio e televisão para pautar o meu trabalho lá no Maranhão Sem Filtro e, às vezes, coisas absurdas que nunca existiram na minha vida. Eu nunca citei o nome dele e não vou citar aqui. Mas eu entendo, ele está a serviço de um sistema que banca a rádio e a TV. Ele está lá não para dar notícia, mas para endeusar os patrões e agredir, atacar e difamar as pessoas
que não são subservientes à gestão que ele defende. Mas você pode falar pelo menos o nome dos patrões que você supõe que possa ser? Aí eu vou falar o nome da Iracema Vale, que tem uma PI, que é uma das financiadoras. Iracema Vale é presidente da Assembleia, porque ela investe no sistema, ela está sendo a favor desses ataques. As empresas do deputado JP, que também investe como patrocinador, é uma dos que estão fazendo isso também. Se ele está o tempo todo falando da prefeitura de Imperatriz, alguém da gestão está bancando também esse sistema, por mais que não tenha uma licitação que justifique o pagamento. Resumindo, um sistema político por trás da Rádio e TV Imperial para atacar a direita, em especial a Mariana, e de tabela o Josevan, que eu não sou candidato a nada. Ou sou? Eu estou começando a achar que eu vou ser candidato agora. De tudo que eu apanhei, eu acho que eu vou virar candidato agora de novo. Mas assim, eu conheço a Rádio Imperial. Se eu não me engano, ela é dirigida pelo Rodrigo Brasmar. Que não teria a menor condição de pagar aluguel de R$35 mil e 15 mil de energia. 50 mil, como é que paga uma rádio? Bom, aí já não é assunto meu. Só estou questionando. O que eu quero dizer é o seguinte, porque quando você disse assim, que o grupo Imperial está atacando a direita, eu acho um pouco anedótico até, porque eu conheço o Rodrigo no máximo como centro. Centrão. Mas, entenda, ele quer ser candidato a deputado federal. Pelo PP. Ele quer ter acesso a um fundo partidário. Pelo PP não, pelo... Ele quer ter acesso a um fundo PRB. Enfim, que é da base do... enfim, hoje a gente não sabe quem é quem. Republicanos, que é aliado de primeira hora do Bolsonaro. Mas o Aloysio... Que é aliado de primeira hora do Bolsonaro. Fez um acordo com o governador no final da eleição para prejudicar a Mariana. Aí entra... E ele ganhou a Secretaria de Esporte. Aí entra o Aloysio é hoje uma espécie de patrão do Brasmar. Aí entra aquilo que a Mariana falou sentada aí, que lá em Brasília é Bolsonaro e aqui no Maranhão é de esquerda. Seria esse o modelo do Aloysio Mendes? De quase todos da direita. Iglesio, ele é um dos maiores defensores puxa-saco do Brandão. Iglesio então é de esquerda. O Iglesio, o que ele não é de direita. Como é que eu apoio quem quer o mal do meu líder principal? Como é que eu apoio? Vamos lá. Josevan, tu apoia a Mariana. Como é que tu vai apoiar quem dia e noite esculhamba Mas aí tem a deputada Mical Damasceno que entra nesse... Muito bem. Entra nesse... Ela está no pacote. Esse pacote aí que você está dizendo. Está todos nesse pacote. Infelizmente, no Maranhão, nós não temos quase ninguém verdadeiramente da direita. É por isso que a única pessoa que realmente eu admiro não é quem fala, é quem dá exemplo. E a Mariana, para mim, é um exemplo de ser de direita. Mariana é de direita e o resto é só conversa fiada. É um exemplo. Os outros eu não tenho convivência com os outros. Daí a sua ilação, a sua percepção de que o sistema quer atacar, o sistema que eu falo, o sistema de comunicação que você citou, quer atacar a Mariana, por tabela, ataca você. É o tempo todo. Não tem um dia que não fale dela. Ela já ganhou quantas eleições? Mas você acha que isso não vai acabar promovendo ela, não? Mas é lógico. Continuem fazendo isso. Inclusive me promovendo também. Parte dessa mídia que eu ganhei foi graças ao sistema imperial. Eu tô achando que tu tá apanhando de tabela porque você é uma espécie de para-choque da Mariana, né? Não, eu sou também um político. Eu fui vereador. Não, é verdade. Eu sou verdade. Político. Influente eu sou demais, jornalista, inclusive. mas eu tenho uma vida de política. Isso significa dizer que eu posso, a qualquer momento, voltar a ser candidato. Eu só fico preocupado com as declarações da Mariana a respeito de quem é realmente de direita, né? Porque ela sempre fala do passado das pessoas. Ela falou isso de algumas pessoas e tal, e aí agora, meio que assim, no meu a caso, pecha tá pegando em eu você. Sou um novo convertido da direita. Deixa bem claro. O bom é que... Meu caso, assim, quantas pessoas que estão vendo esse vídeo já votaram no Lula na esquerda e estão arrependidas igual eu? Eu me sinto, de verdade, uma pessoa que representa esse novo convertido. sentimento. Um novo convertido
E eu não sou nenhum aproveitador, eu estou na direita fora do poder. Eu não virei direita de conveniência. Eu não me tornei direita porque assumi o poder. O Josevan agora está na direita porque o Bolsonaro ganhou. O Bolsonaro está até preso. Enquanto a maioria da direita está abandonando o cara, eu faço questão de dizer, se Bolsonaro for candidato, ou quem ele disser que é o nosso candidato, de fato, até as convenções, é o meu candidato, que eu vou andar nos 4 cantos do Maranhão, onde eu estiver pedindo voto para o Bolsonaro ou para quem ele indicar. Josevan, quero de já te agradecer, foi um papo instrutivo. Confesso a você que eu tinha muita curiosidade para tratar desses assuntos com você. Nós tivemos aqui divergências em alguns pontos, mas a gente converge em muita coisa. Agora, para finalizar, eu sei que está todo mundo do outro lado, depois de todo esse bate-papo nosso aqui, vendo esse desempenho, essa oratória, imaginando o seguinte: Josevan é candidato a quê? Bom, ele é candidato, e se é candidato, candidato a quê? Você pretende galgar aí deputado federal, estadual, sei lá, fazer uma composição aí no sul do Maranhão com o Braide, sei lá, vice-governador? Olha aí! Rapaz, essa pergunta é incrível. Essa pergunta se tornou rotineira na minha vida. Se eu sou candidato. Eu não estou filiado a nenhum partido. Eu não sou filiado no PL. Para você ser candidato, o primeiro passo, você tem que ter um partido, né? Partido é que, de alguma forma, te escolhe candidato nas convenções e tudo. Ninguém é candidato de si mesmo, né? Uma coisa é certa, eu já fui candidato 3 vezes. Já perdi 3 eleições para vereador. Perdi com 620 votos, perdi com 793 e perdi sendo um dos mais votados da cidade com 1.559 votos. Então, assim, sempre fui votado, mas nunca ganhei uma eleição. Eu não estou disposto, nesse momento, a ser candidato a nada. O meu desejo é não disputar nada. Agora, enfim, eu não estou em busca de ser candidato a nada. Agora, Júnior, eu sempre quis, no passado, eu sempre quis ser. E parece que na vida, quando você não quer, é quando dá certo. Então, eu estou deixando tudo nas mãos de Deus. A vontade de Deus vai prevalecer. E o que o povo pedir, o que o povo vai comentar. Eu acho que a Imperatriz tem que indicar o vice-governador do Braide, do Camarão, do Laésio, do Orleans. O vice tem que ser de Imperatriz. Assim como eu também creio que o primeiro suplente ou candidato ao Senado tem que ser de Imperatriz. Imperatriz tem por obrigação de ter os vices das 4 chapas serem de Imperatriz. Se os 4 forem candidatos. Eu já tenho o meu nome que eu vou apoiar para deputada federal, que é a Mariana. Eu não tenho um candidato a deputado estadual. Josevan pode ser candidato a deputado estadual? Não é o meu desejo. O meu desejo, nesse momento, é ajudar, contribuir. Mas eu não sou dono do futuro. A Deus pertence o futuro. Parece que o Josevan está dando materialidade àquela frase que diz que política não é projeto, é destino, né? Realmente é destino. Josevan, então diz aqui para esse pessoal que está te assistindo. Primeiro, quero te agradecer imensamente a disponibilizar esse tempo. Nós já estamos... Esse é o episódio mais longevo, viu? Nossa! Nós estamos indo para quase 2 horas de programa e eu quero te agradecer por sua paciência, por sua gentileza, né? De aceitar o nosso convite, estar aqui e, apesar das divergências, tratar com muito respeito e hombridade os assuntos que foram tratados aqui. Muito obrigado, você de casa, obrigado a toda a equipe, os produtores, gente aqui, a gente tem estrutura, diretor, cinegrafista, editor, aqui pessoal da maquiagem, pessoal, toda a equipe aqui, estrutura, um dia eu vou ver uma estrutura dessa comigo. E quero dizer que foi uma honra estar sentado aqui contigo, foi um prazer ter a audiência e o carinho das pessoas, e eu quero terminar perguntando para você, se eu for candidato, posso contar com o teu voto?
pode contar com a minha simpatia, com o meu carinho e com a minha torcida. Porque você é um cara que realmente tem esse brilho no olhar, né? E como você materializou agora há pouco, que materializou realmente, ficou assim muito claro. Eu vi como uma entidade, que política não é projeto, política é destino. O Maranhão Sem Filtro alavancou, assim, te deu a Mariana, toda essa situação tá te dando um up. E é assim, eu torço que dê certo. Eu já tenho um eleitor aqui. Tchau, gente! Esse foi mais um episódio do Dois Lados Podcast. Fiquem todos com Deus e muito obrigado pela audiência.